Vem cá, você é uma daquelas pessoas que acha que sexo resolve tudo? Então, a entrevistada deste programa tem uma resposta especial para você. Ela é a Flávia Chianca. Flávia é terapeuta sexual e dona de um dos maiores sex shops aqui do Nordeste. E ela me deu o prazer de bater o papo com ela. Um papo onde a gente vai falar sobre brinquedinhos sexuais e novidades no mercado de sex toys, onde a gente vai falar sobre relacionamentos e onde a gente vai falar também sobre sexo e como apimentar a sua relação. Mas não de uma forma brega, de uma forma clichê, mas de uma forma inteligente, educativa e interessante. Achou legal a proposta? Então continua aqui nesse programa e confere essa entrevista. Então, pessoal, estamos aqui com a Flávia Chianca, que é terapeuta sexual, empresária e uma pessoa maravilhosa, super engraçada, com muitas histórias legais. E a gente está aqui hoje para falar sobre sexo. Mas antes da gente começar a falar sobre sexo, eu queria que você desse uma resumida ali na sua história, de como que você começou a trabalhar com sexo. Porque você é formada em letras, inicialmente ali pela UFRN, e de professora de adolescente você virou terapeuta sexual depois de alguns anos. Quero saber um pouco como é que foi essa trajetória e depois a gente vai entrando um pouco nos detalhes. Certo. Quando eu fiz essa transição foi através da Lavedete Deluxe. Primeiro surgiu a Lavedete, a gente pensou a Lavedete para Praia da Pipa. Surgiu em 2012, né, a Lavedete? Em 2013. E naquela época, como eu tinha pensado um formato diferente de sex shop, ela era mais uma boutique, e eu tinha essa vontade assim, de atender, de explicar, porque naquela época não existia sex shop com essa pegada de você ter o cliente e você explicar para o cliente como é que os produtos funcionam, como é que você vai dar sugestão de como usar. E quando a Lavedete ela foi pensada com essa proposta explicativa. Isso causou uma abertura muito legal com os clientes, deles se sentirem à vontade de contar suas próprias histórias, falar sobre os seus desejos, tirar dúvidas principalmente. E aí foram chegando as situações, né, lá no ambiente da Lavedete, que quando chegou o momento eu falei assim, não, aqui eu preciso de um pouco mais, eu preciso aprender a lidar com isso aqui. Então, primeiro eu virei consultora da Lavedete. Sim. E uma consultora assim que eu queria estudar, eu queria saber o que era aquilo, que material era aquilo, como é que aquilo deveria ser utilizado. No caso, consultora dos brinquedos, das coisas que vocês vendiam lá. Começou assim? Começou assim. E aí as pessoas elas vão se sentindo à vontade lá na loja e vão começando a conversar, a se abrir sobre a sua própria sexualidade. A sexualidade, ela é assim um mundo, né? Então, quando chegou esse momento que chegaram clientes na loja e eu topei, eu falei assim, não, aqui eu preciso saber mais. Se eu falar alguma coisa aqui, pode ser que a pessoa ela saia totalmente transtornada da loja. Se eu achar isso estranho, se eu não souber como é que eu vou acolher essa dúvida. E nessa perspectiva de procurar ajudar as pessoas a conseguirem achar o produto ideal para elas levarem. Surgiu a proposta da terapia, que aí eu fui estudar, fui ver como é que era, e eu estava super disposta a atender meus clientes, a tirar dúvida deles. E chegou um momento que eu estava eu estava fazendo mais terapia dentro da loja do que vendendo. Então eu falei, opa, peraí, vou ter que dividir as situações, né? Mas aí você fez um curso, né? Como é que foi um curso nessa área de sexologia, né? Isso. Nessa época? Qual foi o curso específico que você fez? Eu fiz um curso com a maravilhosa Cida Lopes, Aparecida Lopes, que ela é referência aqui no Brasil como sexóloga. Sim. Eu já acompanhava o trabalho dela, eu acompanho também de outras sexólogas que vieram antes de mim, como a Aline Sardinha, por exemplo, que ela é bem profissional, ela sabe muito, né? E fui para Minas Gerais, porque a Cida é lá de Minas. Sim. Lá em Minas tem um estudo muito grande sobre a sexualidade humana, a sexualidade no Brasil, tem grupos de estudo, né, sobre isso. E eu fui atrás da Cida. Eu falei, se tem alguém que vai me ensinar
a atender, a lidar com o ser humano de uma forma assim respeitosa, como eu quero, acolhendo as pessoas nas suas aflições, nas suas alegrias, vai ser a Cida. Então eu fui atrás dela. E é um curso de formação em sexologia clínica. Sim. Né? Foi até muito emocionante para mim, porque na época eu não sabia, mas quando eu cheguei lá, ela anunciou que seria a última turma dela presencial. Nossa. Então, assim, eu fiz o curso muito emocionada de ter essa oportunidade de estar ali com a Cida e com outros profissionais, porque o curso dela não é só ela que explica, ela faz assim... quando a gente começa a estudar sexualidade, a gente descobre que é um trabalho que ele tem que ser feito em equipe. Ele a gente chama assim de multidisciplinar, porque eu não consigo trabalhar a sexualidade da pessoa sem o ginecologista, sem o urologista, né, sem um psicólogo, sem um fisioterapeuta pélvico, sem um sociólogo para me contar como é que é o desenvolvimento daquilo ali em sociedade. Então, ela tem esse curso maravilhoso que ela montou com outros profissionais de referência no Brasil, e eu tive a oportunidade de participar e colher tudo o que ela tinha para poder transmitir. E aí, continuando, desse curso, aí você começou a atender. Sim. Né? E como é que foram esses primeiros atendimentos? Como é que você se sentiu? Né? Que você sai de uma área de letras, depois você se torna empresária, e aí como empresária você percebe essa questão essa necessidade, né, na sexualidade, e você vai se formar nisso. E aí você sai como uma terapeuta. E aí os seus primeiros atendimentos, como é que você se sentiu? Como é que foi, assim, para você? Olha, Fábio, na verdade, antes de virar terapeuta, eu me tornei educadora sexual, porque, como você disse, eu vim da área da educação, né? Então, eu já tinha essa pegada de querer orientar. Eu sempre tive essa preocupação, né? Como é que a pessoa vai utilizar esse acessório? Vai utilizar no canto certo, né? Vai usar o produto certo? Então, essa minha base de professora de educação foi o que realmente me alimentou para me tornar terapeuta, porque primeiro veio a educação sexual. Quando eu falava assim, por exemplo, vulva, né? A menina olhava para mim e falava, mas a vulva é aonde? Né? É o canal vaginal? E aí eu comecei a perceber que as pessoas elas não sabiam nem como é que funcionava o próprio corpo, para poder explicar, olha, esse brinquedo aqui é de penetração vaginal e estimulação do clitóris. Estimulação do quê? Onde fica isso? Isso existe? Então, a educação sexual ela veio antes. E quando eu cheguei com a minha formação em sexologia clínica, eu já tinha a experiência da loja. Eu já tinha a loja, então eu já tinha esse acolhimento, esse olhar individualizado para a sexualidade de cada um. Quando a pessoa falava assim, eu quero um negócio porque a minha amiga me indicou. Tudo bem, sua amiga lhe indicou, fez massa para ela adorou, ela amou, mas e você? Você veio aqui por quê? O que é que você quer? Né? Então, esse olhar da educadora, ela veio antes do terapeuta, e aí juntou tudo. Quando eu comecei... Eu falei, agora eu sou terapeuta, né? Agora eu vou atender, né? E a gente que vai trabalhar com terapia, a gente fica lá, né? Aguardando o cliente chegar. E ele veio através da La Vedette. As pessoas chegavam lá, queriam adquirir alguma coisa e de repente vinha com alguma aflição, algum transtorno sexual, algum problema de relacionamento. Então a minha equipe ela foi preparada para me indicar. Olha, aqui a gente tem uma terapeuta, quer conversar com ela? Aí foi assim que começou. Junto com isso, quando eu trouxe a La Vedette de Pipa para Natal, a gente pensou, quando eu falo a gente é porque a La Vedette sou eu e o Gustavo, né? Meu parceiro aí de vida. Quando a gente pensou na La Vedette para trazer para Natal, eu já pensei assim, eu quero um espaço onde eu possa trabalhar com a educação sexual em Natal. Porque as pessoas não sabem do próprio corpo. A gente sabe de cuidar do corpo, mas a gente sabe muito de cuidar da aparência, né? Eu até pergunto assim para a mulherada, eu quero cuidar de mim, eu quero me empoderar, tá? Mas você quer cuidar só da aparência ou você quer conhecer realmente como é que o seu corpo funciona? E aí, quando a gente veio para Natal, a gente veio com essa proposta de já ter um espaço onde eu pudesse ter esses encontros
que se tornou Segundas Intenções. Era um ciclo de palestras que acontecia nas segundas-feiras, às 19 horas, lá na Lavedete, de forma gratuita. E era só debate, palestra. E um debatezinho depois. Sim, a princípio só para mulheres. Sim. E tinha a minha fala, eu escolhi os temas e também convidava outros profissionais para estarem ali. Porque, como eu falei para você, a sexualidade ela é vista como um conjunto. Então, eu precisava de um urologista, Sim. eu precisava de uma ginecologista, eu precisava de uma nutricionista para falar assim, como é que você se alimenta para ter libido, como é que o seu corpo responde na menopausa, né? Então, começou mais com a parte da educação sexual. Acabava as palestras, fazia fila de mulheres. Eu tenho uma dúvida, eu quero falar com você. Pode ser agora? Eu falo, não, agora não, vamos marcar. Aí começou né? Começou assim a surgir. Aí você falou assim que as pessoas, elas iam e vocês ali na loja e tudo mais, detectavam algumas aflições das pessoas com relação ao sexo. Você pode falar assim, em termos gerais, quais que são a maior parte das aflições de mulheres e de homens, e se tem diferença? O que mais aflige as pessoas quando o assunto é sexo? Olha, na minha experiência, né, o homem ele fica mais aflito quando o mecanismo não funciona, o mecanismo biológico, Sim. né? Quando ele não levanta. Quando está com a disfunção erétil, quando o pênis não levanta, quando está tendo um orgasmo muito rápido, ou então quando acontece o contrário, quando o orgasmo não acontece, Sim. né? Porque isso também pode acontecer. E as mulheres, elas vinham com aflições mais de relacionamento. Sim. Como é que eu vou reacender a paixão no meu relacionamento? Como é que eu consigo reconquistar a minha companhia, meu marido, minha mulher? Eu estou há muito tempo no relacionamento, como é que eu faço para reacender isso daí? Então, eles procuram mais nesse quesito, Sim. Naquela época, né? Hoje em dia, como o acesso à informação para a sexualidade da mulher, ela está bem... A internet, ela traz muito isso, ela trouxe essa possibilidade da gente saber, conhecer, o acesso à informação, né? As mulheres começaram a olhar para elas também no quesito assim, eu posso sentir prazer. E aí elas começaram a vir com quais são as aflições da mulher com relação ao prazer, né? Eu sinto uma dor na penetração, eu não sinto orgasmo. Me perguntava assim, será que eu já gozei? Né? Sim. E essa aí é uma coisa assim, bem engraçada, que quando eu comecei com terapia, que as mulheres vinham perguntar se já gozou, eu olhava assim e pensava, né, na minha ignorância na época, né? Eu falava, não, se a mulher está me perguntando se já gozou, é porque ela não gozou, né? Só que aí eu venho agora numa geração onde a gente tem acesso à internet rápida. Sim. Com a internet rápida, a gente tem os videozinhos pornô. E as mulheres também estão tendo acesso a isso, porque antes era um ambiente muito masculino. Os DVDs, né, de filme erótico, era uma ala bem... erótica, assim, alugava DVD. Isso, era um ambiente bem masculino. A mulher, ela quase não tinha acesso a isso. Se ela tivesse acesso, era com o companheiro dela. E aí, com a internet banda larga, começou a vir videozinho no WhatsApp, negocinho assim. E elas começaram a o quê? A se comparar. Uma coisa que a mulher adora fazer, se comparar com as outras. Então, ela olhava aquilo ali, aquela performance, que é uma performance, e dizia assim, eu não faço isso. Será que eu já gozei na minha vida? E via com essa dúvida. Por que você está achando isso, né? A base da terapia é os porquê. Mas por que você está trazendo isso? E a pessoa começava a me falar, tá, estou entendendo agora. Aí, para explicar, olha, todo mundo tem um orgasmo de forma individual. O seu não precisa ser assim. Não precisa ser assado, pode ser assim. Esses dias eu estava num encontro, né, com mulheres e uma perguntou assim, quando eu tenho um orgasmo eu choro. É normal? Todo mundo adora perguntar isso, assim, é normal, né? Todo mundo deseja ser normal, assim, eu acho que tem um normal. Eu acho que tem um normal, porque né? Às vezes não tem um normal. Não tem, assim, é comum, né? Eu gosto de falar assim, é comum isso acontecer, né? E aí eu fui explicar, olha, pode acontecer. Você pode ter uma crise de riso, você pode ter cãibras, você pode ter espasmos, você pode apagar e dormir. Pode acontecer muitas coisas, porque são muitos neurotransmissores ali envolvidos que trazem essas emoções, esses sentimentos e essas reações, né? Mas
eu acho que o mais importante é a questão da base da educação sexual. Mas quando você pega em específico, assim, por exemplo, mulheres que têm dificuldade no orgasmo, como é que é a sua abordagem? O que você tenta trazer para elas? E aí depois eu vou fazer de homens com disfunção erétil, né? Mas vamos para as mulheres primeiro e depois a gente vai para os homens, para dividir direitinho. Então, no caso, assim, a sexualidade, ela funciona nas pessoas em 2 caminhos que eles trabalham juntos, né? Que é o cérebro, que é o grande orquestrador de tudo, e a resposta corporal, né? Como é que vai funcionar isso daí? Então, quando a pessoa vem para mim em terapia sexual, a gente vai trabalhar essas 2 vertentes, né? Como é que você está pensando o seu sexo? Como é que você está pensando o seu prazer? O que é que você está pensando sobre isso? Tá. E com isso aqui que você está pensando, como é que o seu corpo responde? Então, a gente começa essa investigação da parte cognitiva, né? A parte de pensamento, e a parte corporal, que seria uma parte assim, de resposta sexual, de comportamentos, né? E aí depois a gente junta tudo e faz essa miscelânea, porque não dá para dividir, é tudo junto. Mas aí a gente trabalha uma parte e trabalha a outra também. Vai de pouco a pouco, né? De pouco a pouco. E quando o homem chega com problema assim, fala, tô com disfunção erétil, meu pau não levanta, não consigo mais. Tô com disfunção erétil, vou morrer. Vou morrer. Que minha vida acabou. Minha vida acabou. Né? É desse jeito, assim, o cara não vai pro médico. De forma, tá com a tosse que faz 3 anos e não vai pro médico. Agora, o pau não levanta, no outro dia já tá ligando, já tá querendo saber. Meu telefone tá tocando, sim. Mesma situação. Né? Porque no caso assim, da disfunção erétil, você tem que descobrir qual é o mecanismo que está dando falha. Sim. Pode ser cognitivo, pode ser pensamento, pode ser ansiedade, na maioria das vezes, né? Ou então um processo de depressão também, de sintomas depressivos. Pode ser um mundo, porque o pensamento ele viaja, né? Tem que descobrir assim, o que a pessoa está pensando na hora que vai namorar, na hora do sexo, na hora da masturbação, né? Como é que tá esse pensamento da pessoa? E aí, falando novamente da equipe, né, multifuncional, a gente vai descobrir como é que o corpo está funcionando. Sim. O homem, por exemplo, eu digo assim que é um mito, né, dizer que a mulher ela tem o humor flutuante por causa dos hormônios. Se uma mulher tiver aqui, ela me disser a idade dela e me disser qual é o dia do ciclo menstrual que ela tá, eu consigo avaliar ela dizendo assim, ó, seu humor pode estar assim, né? No caso do homem, ele é mais flutuante ainda, porque a testosterona, que é o que influencia muito a sexualidade do homem, influencia muita coisa, né? Ela flutua diariamente. Ela não é um processo mensal como o da mulher. Um processo que vai ali de 26 a 29 dias. Bem certinho, né? Dependendo da mulher, vai bem certinho mesmo. E aí você consegue acompanhar. O homem não. O homem mexeu a testosterona. Aconteceu alguma coisa no dia dele. Não dormiu bem. Está estressado no trabalho. Está com medo de alguma coisa. Vai desandar o negócio. Nossa, então é bem diferente. E assim, já aconteceu o contrário? Tipo, se a mulher chegar pra você e falar assim, Flávia, estou tarada demais, não consigo parar de dar, me ajude a segurar aqui embaixo. Já. E aí, como é que é? Então, a gente... Assim, tem aqui esse brinquedinho. Mas também o pessoal pergunta assim, vibrador vicia? Né? Tem muita essa pergunta, assim. Isso na internet a galera tem falado muito, assim. Sim. Né? Então, muitas coisas podem viciar, muitas coisas podem levar você a repetir aquela situação, né? É um circuito que a gente chama em neuropsicologia, que é o circuito da dopamina, que é ela que comanda, né? No caso da sexualidade, do sexo, do orgasmo, a dopamina, ela tá ali regendo, né, tudo, ela tá mexendo em tudo. E ela também é o grande fator que faz a pessoa levar ao vício, né? Então, assim, você está tendo um estímulo que ele é considerado o melhor para o seu corpo, que é um orgasmo. Tanto é que quando você come uma coisa gostosa, você diz, nossa, estou tendo um orgasmo comendo isso daqui, né? Então, assim, a gente trabalha a dessensibilização, né? A gente vai diminuindo, a gente vai trabalhando aquela... Tipo, diminuindo o estímulo, Diminuindo o estímulo, ajudando a pessoa a pensar em outras coisas. Porque é o seguinte,
Se a pessoa fala assim, eu adoro sexo, eu penso em sexo o tempo todo, eu quero estar transando o tempo todo, que é um discurso um pouco diferente que a gente escuta da mulher, né? Geralmente a gente escuta que a mulher ela é um pouco frígida, não sente prazer. Mas aí a chave da questão é o seguinte, isso está lhe gerando algum transtorno? Isso está gerando algum transtorno à pessoa que está convivendo com você? Você está deixando de trabalhar ou de estudar para estar se masturbando? Você está deixando, assim, os seus compromissos diários para você estar fazendo isso? Que aí é quando a gente consegue, assim, mensurar o que é que está chegando a ser um vício, o que é que está descontrolado, né? Se a pessoa não tem isso... Ótimo, querida, tá feliz, tá linda. Vamos usar o lubrificante para evitar atrito, para você não estar precisando passar uma pomadinha depois. Vai ser feliz, brinque, se divirta. Se você tá com tempo livre e quer usar esse tempo para estar pensando, fazendo sexo, perfeito. Agora, se isso está causando alguma aflição, não está deixando com que você vá viver a sua vida, fazer a sua função de trabalho, de mãe, de qualquer coisa, aí é bom ligar, né, a luzinha vermelha do alerta, né, procurar uma terapia, porque o vício ele pode acontecer com qualquer coisa. É só você carimbar pro seu cérebro que você gostou daquilo, aquilo lhe faz bem. Sim. Então... se você tiver uma emoção muito forte, né, tipo uma tristeza muito grande, uma ansiedade muito grande, o seu corpo ele vai lhe jogar para querer dopamina, para você né, dar uma relaxada, dar uma baixada, né? E aí vai procurar a primeira coisa que você validou para você. Sim. Se você validou que quando você relaxa você tem que comer um bolo de chocolate completo, muito açúcar, você vai traçar um bolo de chocolate. Se validou para fazer sexo, você vai atrás do sexo. Se é o cartão de crédito que eu quero passar no shopping, você vai tirar igual uma navalha, assim, e vai gastar. Vai gastar tudo, né? Mas acontece. Então, Flávia, a curiosidade que eu tenho aqui no seu trabalho como educadora, como terapeuta, como empresária é o que geralmente as mulheres reclamam dos homens no sexo? O que os homens reclamam das mulheres? E pra gente só não ficar no hétero, né? E pro homo também, o que os homens reclamam dos outros homens e as mulheres das outras mulheres? É muita coisa. Muita coisa, né? Muita coisa. Vamos começar com a reclamação das mulheres com os homens, que eu sei que são muitas. Certo, primeiro as mulheres, então, né? As mulheres reclamam que, por exemplo, os homens não têm muita paciência. Eles querem ir logo para a penetração, que eles esquecem as preliminares, que muitas vezes não sabem despertar, né, a libido, ou então o interesse ali mútuo, conjunto. Elas reclamam mais disso, do time. Sim, dessa falta de sedução, assim, Sim. dessa coisa anterior, né? Eles querem chegar já de pau duro e quer que a mulher esteja lubrificada, né? E então elas têm muita reclamação sobre isso, assim, o meu companheiro ele já quer chegar e o negócio já fazer e ir embora, né? E esquece todo o resto. Sim. Essa é a maior reclamação, assim, que eu tenho, que eu escuto sobre as mulheres, essa falta de atenção. E, assim, qual é a dica que você dá, assim, pro homem que geralmente comete esse tipo de coisa, assim? O que você... Sim, que você fala, olha... assim? Calma, garoto. Calma, calabreso. Calma, calabresa. Flertar. Flertar com a companheira. Sim. E esse flerte, a preliminar, né? Seria esse flerte. Não esquecer as brincadeiras do dia a dia quando vocês começaram a namorar, porque geralmente essa reclamação acontece... Acontece também de primeira, né? Elas reclamam também de primeira, mas acontece muito e se desgasta mais com o passar do tempo. Sim. Porque as pessoas vão se conhecendo, já sabe qual é a posição, né? Que gosta, tipo assim, tá namorando há 3 anos. Ai, amor, fica aí de ladinho, bora, pronto. Né? Aí acabou. Já resolve ali. Já resolve. Então vai acabando, vai se perdendo essa questão do flerte. Então, assim, rapazes, flertem com suas companheiras, façam brincadeirinhas, digam como elas estão bonitas, porque, assim, a resposta sexual da mulher, ela demora mais um pouco para acontecer.
né? Eu costumo brincar com os meninos assim, quer ter uma noite de amor inesquecível, comece a flertar com sua companheira de manhã, né? Ao invés de acordar e pegar o celular, dê uma olhada nela, dê um cheiro no cangote, uma apertadinha ali na bunda, vai tomar banho, né? E assim começa. Não esquece o flerte. E tem algum brinquedinho assim, que você recomenda para esses homens que às vezes são muito acelerados, que vão muito... para ajudar eles a ir mais devagar, assim, junto com a esposa, com a namorada? Para preliminar. Para preliminar. Para ajudar elas a acelerarem no processo ou a retardar um pouco a situação? Não, é mais assim, de ajudar na sedução, vamos dizer assim. Sim. A sedução, ajudar nesse processo. Tem alguma coisa que você indica, algum brinquedinho, algum... Olha, algum... Para a questão do flerte, tem os jogos eróticos maravilhosos. Por exemplo, lá na Lavedete tem um baralho de Kama Sutra, das posições, um baralho com todos os naipes. Como se você fosse jogar ali pôquer. Só que aí você vai mudar para o street poker, né? Sim. E aí esse baralho, você pode usar ele de diversas formas. Você pode pegar uma carta e de repente mandar uma foto e dizer assim, vamos fazer isso aqui hoje? Sim. Né? Aí eu falo para as meninas assim, pega uma cartinha dessa, coloca na carteira do cara, do nada ele vai abrir e vai dizer, putz, meu Deus, lá vem a doida pensando no negócio. Então, essas brincadeirinhas, essas tirações de onda, vai criando uma conexão. Sim. Né? Porque quando você está muito tempo num relacionamento, principalmente casado, a conversa começa a mudar. Ao invés de dizer assim, opa, vamos fazer um negocinho hoje, começa a virar assim, ei, quem vai pegar o menino na escola amanhã? Sim. Né? Então, o flerte, o jogo, a brincadeira é muito massa para poder manter assim, a chama do relacionamento. Sim. Se for na hora de namorar, vibrador, gente. Vibrador é o melhor amigo do homem. É uma coisa de louco. Não pode ter ciúme. Não pode ter ciúme. Você tem que ver como um ajudante. Um parceiro que amigo. Vai abrir caminhos e pernas, né? É perfeito. Aí agora eu quero ouvir do contrário. Do que os homens falam das mulheres? Que sente que falta, assim? Eles reclamam mais de falta de iniciativa. Por exemplo, sexo oral. Sim. Eles reclamam muito que sempre tem que pedir para que a companheira faça sexo oral. Isso se tiver no consenso de que os dois gostam, né? Não na obrigação, mas tá no consenso, tá todo mundo ajustou ali as expectativas. Vamos fazer isso, vamos brincar disso, vamos curtir isso. Eles reclamam muito que eles sempre têm que tomar a iniciativa. Mas também é uma coisa cultural, né? A gente observa isso, que o homem ele é tido mais como um caçador, como o cara que ele vai atrás, que ele tem que estar sempre pronto. E a mulher, ela tá ali mais na defensiva, aguardando. Então, esse sistema cultural que foi formado das relações sexuais, o homem ele reclama muito sobre isso, né? Ele se beneficia de um lado, mas também reclama do outro. Reclama do outro. Ele fala assim, poxa, se minha companheira chegasse pra mim e dissesse assim, vou te lamber hoje todo, o cara fica nas nuvens, né? E aí eles reclamam mais disso, da questão da iniciativa. Por que minha esposa não tem iniciativa? E qual que é a dica que você dá pras mulheres aí? Converse com a parceria, com o companheiro. Afinem as expectativas, o que é que vocês gostam de fazer ou não. E tomem iniciativa, né? Tem algo que elas possam fazer para desinibir? Porque eu acho que essa falta de iniciativa talvez seja uma inibição, né? Um medo, né? De julgamento. Sim, pode ser uma muitas inibição. Vezes, né? Tem, elas podem fazer terapia sexual. Estamos aqui com a terapeuta sexual. Sim. Nossa! Para ajudar a desinibir. Porque tem uma técnica na terapia que a gente chama de roleplay, né? Onde a gente simula a situação. Então, essa parte do diálogo, da conversa, entre casais, a gente pode simular. Como é que eu vou... Mulheres têm muita dificuldade, assim, às vezes eu faço... Tem uma palestra que se chama Sexo Oral, né? E aí eu falo que o sexo oral ele acontece com qualquer coisa que você faz com a boca. Inclusive falar palavras picantes. E aí quando eu tô lá na palestra, que eu peço para as meninas falarem assim, você chama o amigão do seu companheiro do quê? Né? Aí elas, cri, pinto. Eu não, pinto não. Pinto não, pelo amor de Deus não. Vamos lá, vamos falar assim, ó, abre a boca e fala assim, pau. Aí elas...
Vamos, todo mundo tem que falar Paulo aqui, tem que encher a boca para falar. Então, até esse processo, que é um processo cultural, Sim. de educação, que a mulher não pode fazer isso, não pode falar sobre isso, não pode tocar aqui, né? Teve essa repressão. Então, essa grande dificuldade dela tomar iniciativa é muito da cultura que a gente teve dos papéis de gênero, né? Na nossa sociedade. Então, vai tendo esse diálogo, aprendendo a conversar, aprendendo a fazer. Mas né? você acha que existe uma diferença entre as mulheres mais novas e mais velhas em relação a isso, de papel de gênero, ou não? Olha, a gente hoje em dia pode ver uma diferença, né? As meninas mais novas, elas estão mais abertas a conversar. No entanto, as mulheres mais velhas, elas estão mais maduras e seguras de si. Sim. Então, elas já sabem o que elas querem. Então, elas se sentem mais seguras. E na hora que você se sente segura, no caso das mulheres, elas conseguem mais coisas. Eu escuto muito a mulher falando assim... A mulher ali na casa do 40, 50 anos, né? Poxa, hoje eu já sei tanta coisa que eu quero. Eu sinto mais prazer. Se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, com a idade que eu tinha antigamente, eu fazia miséria, né? Só que assim, não acontece, né? Então, são públicos distintos, são idades distintas, mas... Hoje em dia, com acesso à internet, com acesso à informação, as mulheres elas estão conversando mais sobre a própria sexualidade. Sim, entendi. E continuando nesse ramo de perguntas, agora sobre casais homossexuais, né? Entre homens e homens, assim. Quase... não tem reclamação, não. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Não, tem reclamação sim, né? E sempre essa questão de, assim, afinar as expectativas, sim. Né? O que eu vejo hoje em dia muito dos homens que eles estão flertando é um culto muito grande ao corpo, sim. Principalmente o grupo homossexual masculino, sim. Né? Tem muito essa coisa assim do ursão, do cara bonitão, sim. E essa cobrança muito grande com relação à aparência e à performance. O casal de homem, né? Ele tá muito preocupado assim... como é que eu vou conseguir isso aqui da melhor forma possível, como é que eu vou ser inesquecível, e como é que vai estar a minha performance, se ela vai acontecer, sim. Né? Se o meu pênis ele vai funcionar, se na hora que eu usar um lubrificante para penetração vai dar certo. E assim, tem uma brincadeira que a gente até chama assim, eles se enganam, né? Um diz que é ativo, outro diz que é passivo, quando chega lá na hora fala assim, eu sou flex, né? Então, afinar as expectativas, eu acho que é realmente Então a coisa da performance é muito forte. A coisa da performance é muito forte. Muito forte ali que se identifica, né? E eles reclamam bastante dessa parte assim, eu saí com fulano, ele disse que era ativo, quando eu cheguei lá ele era passivo, né? Não deu certo, ficou os dois sem fazer nada, né? Então... Fui enganada. Essa comunicação verdadeira, assim, às vezes falha. Tem que acontecer. E entre mulheres e mulheres? Ai, gente... Aí é amor, casal, né? Não, mas tem... no caso de mulheres com mulheres, é que quando a gente começa a conviver, os hormônios começam a afinar, sim. Também, né? Então, possivelmente, quando uma está menstruada, a outra vai estar também. Sim. Então, a TPM também junta, né? A TPM também. Então, a gente vê, por exemplo, em pesquisas sobre comportamento sexual, quem é que namora mais... Na pirâmide, lá embaixo, estão as mulheres. Sério? Sério. Por causa dessa coisa da intensidade do hormônio, da TPM, né? Quem namora mais é tido como casal masculino, casal gay masculino. Sim. Passou o vento, o cara tá ali, opa, quero. Né? Quero, bora, hoje. A mulher não, a mulher ela tem... essa situação dela preparar o romance, de preparar o lugar, e tem a questão da ovulação. Sim. Então, no período fértil, Maria, o negócio tá pegando, solto, né? tá solto. Agora, passou aquele período que vem a baixa hormonal, aí elas ficam quietinhas, às vezes não namoram, né? Então, afinar isso daí, a comunicação também, e
às vezes acontece o fantasma do abandono, Sim. né? Aquela questão, aquela dúvida de será que ela está sentindo realmente prazer comigo? Será que eu complemento ela? Então, essa dúvida ainda paira, às vezes, no ar, né? Sim. Apesar de terem umas meninas, ela, não, eu sou gay, Sim. eu quero namorar com menina. Mas tem as nossas inseguranças da persona feminina mesmo. Não é porque eu estou namorando com outra mulher que eu não vou ter insegurança, que eu não vou ter dúvida. Sim. Então, essa coisa mais reflexiva de como que está o relacionamento, os questionamentos e TPM junta é de lascar. O telefone não para, não na para. Época Assim, na semana da TPM, você tá lá com o trabalho o tempo Sim. todo. Agora na ovulação não, na ovulação não, tá tudo tranquilo, lindo, tá tudo ótimo, tranquilo, né? Sim. Eu imagino. É por aí. Uma coisa que você tem falado muito é essa coisa que você trata casais, né? E casais que estão há muito tempo, que começam a ter questões sexuais, né? Em relação a isso. E aí eu queria saber mesmo quais questões que são essas, assim, como que você lida com isso? E eu pergunto isso porque ultimamente tem se falado muito sobre a não monogamia como uma espécie de saída para esse desejo que acaba sendo perdido ou que acaba não sendo da mesma forma. E aí eu queria tentar ver com você como é que você enxerga essa questão, esse ponto. Certo. Então, né, agora você tocou assim num ponto assim bem delicado. Porque, como eu falei aqui algumas vezes, a sexualidade, ela atravessa a existência humana da pessoa, né? Ela é geradora de identidade, Sim. Ela mantém relacionamentos. Agora, além da questão psicológica, biológica, ela tem essa questão social. Então, muito do que a gente reproduz, do que a gente faz, do que a gente pensa que a gente gosta, é determinado pela cultura onde a gente está inserido. Então, a monogamia, ela é uma estratégia muito cultural, né? Que a gente observou que ela surgiu para poder manter ali as posses, né? A estrutura de poder, né? A estrutura de poder. A questão da não monogamia, eu acho que ela deve ser muito conversada pelo casal. Porque você sair de um relacionamento monogâmico e querer um relacionamento não monogâmico não significa liberdade total para ficar com quem você quiser. Todo relacionamento, ele é tipo um contrato onde as pessoas colocam ali na mesa o que é que elas vão fazer, o que é que elas não vão fazer, até de amizade. Sim. Né? Você escolhe assim, não, é meu amigo por causa disso e a gente se dá bem nisso e gosta disso. Mesma coisa no relacionamento amoroso, só que no relacionamento amoroso, como tem a coisa da paixão inicial, às vezes a gente não se mostra como a gente realmente é, porque a gente quer conquistar. Sim. Aí a gente mostra só o lado... Só o melhor, né? O melhor da interpretação que você teve daquela pessoa. Sim. Né? Ai, fulano, se ela souber que eu quero ficar com outra pessoa, ela vai me deixar e eu quero ela. Eu quero que ela fique comigo, eu quero que ela me ame. Eu adorei essa garota e eu quero que ela fique aqui louquinha por mim. Então, você apresenta o seu melhor diante do que você interpretou daquela pessoa. Só que, como tem a resposta sexual humana, ela vem de algumas estruturas psíquicas e neuropsicológicas, que é dopamina, ocitocina... Pode desligar? Peraí. Pronto. A resposta sexual humana, ela vem de algumas estruturas neuropsicológicas. Dopamina, ocitocina, serotonina, opioides, endocannabinoides, prolactina também. Então, tudo isso, e principalmente a dopamina, é que vai trazer muito a questão do desejo. A dopamina, ela é fluida, né? Ela tem um pico durante a paixão, quando você conhece uma pessoa, e depois de um tempo ela cai. Tem até estudos científicos que falam assim, quanto é que dura a dopamina na paixão? Quanto é que dura a paixão? Né? E a gente sabe que ela dura ali de 8 a 2 anos, dependendo de cada pessoa. 8 meses a 2 anos. A 2 anos. Depois disso, a dopamina vai ter uma queda.
né? Então, vale a pena usar de artifícios para você levantar essa dopamina de novo. E, às vezes, a situação da conquista, de reconquistar, de ter outra pessoa para levantar o interesse, faz com que aquela fagulha da paixão ressurja, né? Não sei se eu me perdi um pouco na sua pergunta. Não, você está dando uma explicação super interessante, mas eu vou puxar um pouquinho o fio aqui e trazer um pouco de volta. É porque eu enxergo muita gente que fala que a não monogamia ou abrir a relação, ela pode ser uma forma de reacender a questão sexual, né? Tem casais que estão juntos há 10, 15 anos, que já não transam e já estão frustrados e abrem. E aí eu queria saber, na sua opinião como terapeuta, se isso é uma estratégia mesmo ou se isso... Outras pessoas falam, isso é uma porta para terminar a relação. Depende muito do casal. Sim. Né? Do que o casal está buscando. Às vezes eles abrem o relacionamento e logo em seguida eles fecham. Não deu certo. Vamos continuar só como a gente. Só que isso é um caminho que muita gente está seguindo mesmo. Principalmente por causa daquele fator que eu falei da dopamina, da questão da conquista. Ela precisa existir para o ciclo de resposta sexual funcionar, para o seu corpo responder. Né? Então, algumas pessoas conseguem fazer isso no próprio relacionamento. Brinquedinhos, como é que chama? Tipo, novidades ali, colocando ali vai ali em Tambaba, faz um negócio diferente, assiste um filme diferente, vai procurando recursos. E, às vezes, quando esses recursos vão acabando, elas optam nessa coisa de abrir o relacionamento, né? Entendi. Eu perguntei isso porque eu tenho visto isso de forma muito comum, de forma muito colocada essa discussão da não monogamia, tanto em casais que já estão há muito tempo, quanto em casais novos, né, que falam muito sobre a questão também de que você não tem desejo sexual só por uma pessoa, né? Sim. E que desejo sexual não está relacionado com amor, né? Não está. Isso deveria ser conversado no início do relacionamento, por exemplo, né? Esses dias tem aquele meme assim, vai casar, converse com sua pessoa sobre alguma coisa. Isso deveria ser conversado, né? Por exemplo, tô com você, a gente vai namorar. Se de repente eu me apaixonar por alguém ou você se apaixonar por alguém, como é que você quer que eu me comporte? Como é que eu devo agir quando isso acontecer? Só que as pessoas têm medo de conversar sobre isso porque elas acham que não tocando no assunto a coisa não vai acontecer. Né? Então, isso deveria ser conversado também. Quando acontecer essa situação, como é que a gente vai lidar com isso? Eu, Flávia, particularmente, eu acho que não deveria existir a obrigação da monogamia. Para a gente estar namorando, ser um casal, a gente tem que parar de ficar com as outras pessoas. Né? Eu acho assim que na hora que a pessoa está com você, ela está se dedicando a você, ela tem um respeito por você. Quando a pessoa ela não está com você, está fazendo as outras coisas, a vida é dela. Né? Mas tem que ter principalmente a questão do respeito e do consenso. Porque às vezes a pessoa assim, estou num relacionamento não monogâmico, mas a outra pessoa não sabe. Né? Aí, que é uma coisa muito comum, assim, historicamente comum, né? Geralmente homens e mulheres estão num relacionamento monogâmico e a mulher é monogâmica e o homem é não monogâmico. Né? Isso é o padrão da nossa sociedade. Agora, sim, às vezes eu tenho essa sensação de que, por exemplo, a juventude, né? Abrindo o relacionamento, não sendo não monogâmico. A juventude ela tem essa coisa de querer romper com os padrões já existentes para poder fluir, para poder crescer, para poder existir enquanto sociedade, né? Então eu acredito muito que esse movimento da não monogamia, ele ainda precisa ser melhor estruturado e conversado, porque a base de todo relacionamento é o respeito. A base do relacionamento amoroso, de pessoas que resolveram viver juntas, ela tem que ter o sexo também. Né? Até de concordar assim, não vamos fazer sexo, eu também não quero fazer sexo. Então, decidir como é que vai ser a sexualidade de cada um. Né? Para poder existir enquanto casal. Isso daí é muito complicado, eu acho. Muito complicado. Muito complicado. As pessoas não gostam de conversar sobre isso.
né? E aí o que é que acontece também? Tenta abrir o relacionamento, às vezes como a última chance de manter aquele relacionamento, porque gosta do convívio, o dia a dia traz uma comodidade, uma segurança, também, um apego, né? E então aquele casal ele vai buscando vários artifícios para poder manter a chama da paixão. Às vezes passa para um relacionamento não monogâmico ou às vezes procura um terapeuta como o último recurso que pode ter na relação. Então, quando vem casal, por exemplo, para fazer terapia, a maioria dele traz essa situação de último recurso para eu poder manter a relação. Já chega para mim e fala assim: Flávia, a gente já tentou de tudo, então a gente veio para terapia. Aí eu, puxa... Mas a terapia deveria ter sido primeiro, né? E aí fica a grande responsabilidade, assim, eu faço, gente, então... Você está segurando o relacionamento ali. Aí eu falei, olha, então... E aí o que acontece? Muita gente termina um relacionamento quando vem para terapia. Não significa que vai sustentar a relação. Pode acontecer de terminar de uma forma amigável, que fique saudável para ambas as partes, né? Porque a gente apresenta vários caminhos a serem seguidos, mas as pessoas que escolhem qual é o caminho que vai seguir, como é que vai fazer, né? Então, às vezes o último recurso virou o último recurso mesmo, e às vezes dá uma grande guinada que reacendeu, voltou, foi massa. Então, Flávia, a gente quer saber, o mundo quer saber, sexo resolve tudo? Ai, que pergunta é essa? Me deixou agora assim, né? Vermelhinha, sem jeito. Só se for. Envergonhei a terapeuta sexual. Eita, cadê a vergonha? Trouxe no bolso. Mas vou responder enquanto Flávia, tá? Você perguntou pra mim se sexo resolve tudo. Eu diria que talvez não, mas o orgasmo, ele pode resolver muita coisa da sua vida. Porque você vai falar, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Sexo é uma coisa, o orgasmo é outra. Os dois participam do mesmo processo, um processo bem parecido. Agora, os benefícios que você vai ter, que a gente pega hoje em dia, por exemplo, na internet, sexo é bom para a pele, sexo lhe acalma, sexo vai te dar imunidade, né? O orgasmo é que vai trazer esses benefícios. O sexo, ele é uma conexão que você vai ter com outra pessoa, é um momento de diversão, é um momento do encontro, uma vivência. É também aquele flerte, né? Aquela coisa, né? Aquela... Não é bem um flerte, né? Mas é aquela coisa do casal conjunta, né? A dança lá do acasalamento. Né? A dança do acasalamento. Sim. Né? E ele é bom que ele exista porque, assim, se você vai se relacionar com outra pessoa de forma amorosa, tem um relacionamento amoroso, um namoro, um casamento, amancebado, seja lá o que vocês quiserem chamar, que é aquilo, vocês vão ter que tratar sobre o sexo. Se ele vai existir ou não no relacionamento. Essa conversa ela tem que ter, né? Então, assim, se o sexo vai resolver tudo, às vezes nem precisa do sexo. Aquele casal que ele tá afinado em não querer fazer sexo, eles podem ser felizes para sempre dessa forma, né? Mesmo sem orgasmo? Então... eu não acredito muito sem um orgasmo, né? Mas tem pessoas que não querem vivenciar o orgasmo. Tem pessoa que não sente, mas quer sentir, né? Mas tem aquelas pessoas que não querem nem vivenciar o orgasmo. Isso aí eu fico de orelha em pé. Porque eu sei como é que funciona o circuito da resposta sexual humana. Eu sei os neurotransmissores que acontecem e que proporcionam tanto a questão sexual como a questão de saúde mental. Sim. De tudo isso que eu trouxe, assim, o sexo faz bem para a pele, o orgasmo faz. E como que funciona? Como é que o orgasmo faz isso? Quais os mecanismos que o orgasmo ativa ali? Certo, o orgasmo ele ativa neurotransmissores da dopamina, da ocitocina, serotonina, endocannabinoides, opioides e prolactina. Então, todas essas substâncias que eu falei, elas também fazem parte do circuito de saúde mental. Sim. Né? Quando uma pessoa, por exemplo... esqueci de falar da noradrenalina, né? Quando uma pessoa está no processo de ansiedade,
ela está com a noradrenalina muito ativada. Quando a pessoa ela está num processo de depressão, a serotonina dela tá baixa. Então, no orgasmo, eu acredito, Flávia Chianca, agora falando, enquanto pesquisadora de neuropsicologia e da resposta sexual humana, eu acredito muito que o orgasmo ele pode ajudar na saúde mental das pessoas, no bem-estar, na coisa da imunidade. Hoje em dia, com a banda larga, né? Ele abre o computador, Xvideos. Ele não vai assistir um vídeo de Xvideos. Ele vai abrir 10 abas, vai encontrar o trecho que ele gosta. Aí, assista aqui. Nossa, assista aqui. Até a forma... Hoje, os vídeos são tudo curto e estão condicionando as pessoas a isso. Foi para pornografia também, né? Sim. Até a forma de ver é uma forma ansiosa, né? É uma forma ansiosa. E aí o que acontece? Forma... Você vai para a realidade, você tem ali uma mulher em carne e osso, sua namorada, lindinha, bonitinha, que você gosta. Você ficou excitado porque você tem a resposta, só que o circuito neural da dopamina tá rápido. Então ele fica ereto, ele quer meter logo para gozar logo porque daqui a pouco ele vai broxar. E a única coisa que ele não quer é broxar na frente da mulher, para ele não ser chamado de broxa. Nossa. Né? E aí como é que resolve? Terapia. Terapia nesse processo. Nesse processo de desensibilizar. É uma reeducação, então, né? Mas aí primeiro Sexual, eu preciso, né, saber se é uma questão... Primeiro eu elimino todas as situações físicas. Eu peço para ele ir no fisioterapeuta pélvico. Ele faz alguns exercícios em casa para eu saber como é que tá. Tem aquele exercício de Kegel, né? Tem Kegel, né? Ou Kegel, Kegel, eu vejo o Kegel. O Kegel, né? Tem eles, né? Sim. Aí você pergunta, como é que é pro homem? É piscando o cu. Se você mexe seu pau, tu tá piscando o cu. Tem cara que sabe disso. Assim, olha amor, prá. Aí, meu namorado faz isso, Flávia. Ele pisca o cu. Né? Assim, saindo um pouco da gracinha, mas tem os exercícios para fazer. Né? E é um conjunto muscular que vai do cóccix, né, até a pelve. Então precisa mexer tudo aquilo ali. E se esse conjunto muscular não estiver funcionando direito, aí vai tem que resolver primeiro. Tem que resolver primeiro, porque senão não vai adiantar de nada. Primeiro vai pro físico, eu vou pro físico, saber o que está acontecendo. Eu peço doses hormonais para saber se de repente... Todo mundo fala, é testosterona. Menino, a testosterona é a que menos influencia. Né? Aí primeiro eu elimino toda a situação física. Foi na situação física, tá tudo funcionando, então psicossomático, né? É psicológico e o corpo está respondendo. Vamos descobrir o que é. Né? Eu já tive, por exemplo, cliente que tinha disfunção erétil porque ele tinha medo de ter filhos. Nossa. Ele não teve uma experiência interessante, né, com filhos, então o cara ele morria de medo de ter filho. Ansiedade gigantesca. Nossa. Né? E nessa questão de uso de anabolizante, assim, também afeta, né? Afeta. Né? E deve ser bastante, né? Afeta. E outras drogas. A juventude hoje consome mais cedo, né? Tem até uma prática que chama de chemsex, que é fazer sexo consumindo substância que altera a consciência, né? Achando que vai trabalhar a libido, né? Acontece. E acaba também. Que o efeito, às vezes, é ao contrário, né? E a pessoa pode se condicionar. A questão toda é como é que eu vou condicionar. Por isso que a pessoa é interessante que ela esteja aberta. Tá filmando? Tá. Então, é interessante que a pessoa esteja aberta a novas experiências. Para não ficar condicionado só àquela situação e achar que só vai alcançar o prazer, o orgasmo naquela situação. E também para expandir a mente, para perceber que tem outras zonas erógenas no seu corpo, né? Quando, por exemplo, o casal, ele não tem mais conexão, né? Não tem mais ali. Aí, o que é que eu faço Peraí. O casal, ele está perdendo a conexão, ele não tem mais aquela liga, né? Pessoal, o que é que a gente faz? A primeira proposta que eu trago é uma massagem, é o toque. A pessoa que ela está se distanciando da outra no relacionamento, ela para de tocar. Ela para de tocar no outro, para de dar beijo. O beijo caliente vai virando uma bicoca. Aí depois fica só
né? E aí vai perdendo esse toque. Então, no resgate, Flávia, por onde eu começo? Começa na massagem, começa no mais simples, vai tocar tua parceria, né? Pega um óleo legal e vai explorando o corpo da outra pessoa. E aí, às vezes, você acaba descobrindo zonas erógenas que você jamais imaginou. E aí, desperta de novo, né? Mas é engraçado quanto que isso acontece com casais que estão muito tempo juntos, né? De perder a intimidade, né? Sim. Porque você tem um momento ali da paixão que tá super íntimo, e depois se perde, né? Por isso que é tão importante que cada um tenha a própria individualidade também. Sim. Né? Que cada um faça atividades sozinhos. Sim. Para não ficar... É quase física, né? Física, muito atrito, você gera uma energia. Show, é massa. Estamos gerando uma energia impulsionadora. Mas muito tempo naquela situação, o atrito ele causa desgaste. Sim. Então, vamos lubrificar isso daqui, essa rodinha para ela estar funcionando, né? Rodando. Então, o relacionamento ele tem isso. Você está muito perto da outra pessoa, você está gerando uma energia massa, construindo algo massa, mas ao mesmo tempo tem um desgaste. Por isso que eu acho assim, muito importante que cada um venha fazer uma atividade. Vai fazer um hobby sozinho. Gera um afastamentozinho desse atrito, né? Sim, para depois o negócio vir de novo. Vir de novo, né? Sim. Ficar nesse movimento, né? Isso. Você faz um hobby? Você faz alguma coisa sozinho? Você faz um esporte? Sim. Né? Às vezes o casal está tão condicionado a fazer tudo junto, a gente vai para academia junto. Não, vai em horário separado. Sim. Você vai de manhã e ele vai de tarde, vai de noite. Né? Para começar a se redescobrir enquanto indivíduo, enquanto individualidade, para poder formar junto. Porque senão, um vai perdendo a personalidade, o outro vai perdendo, vai se fundindo, e uma coisa que às vezes eu tenho pânico é quando eu vejo um casal e o povo diz assim, nossa, eles são tão massa que são até parecidos. Aí eu, misericórdia! Né? Não dá. Esse negócio é tão parecido que parece irmão, faz a mesma coisa junto. Né? Vai dar ruim, vamos melhorar esse negócio. Vamos ajustar. Mas você falou o seguinte, você falou que sexo não resolve tudo, mas o orgasmo resolve. E aí, meu ponto de vista. Seu ponto de vista, que eu concordo. Eu assino embaixo ali no já te ponto convenci. De vista. Já me convenceu. E aí a gente tem alguns brinquedinhos aqui, eu queria que você me mostrasse brinquedinhos e falasse sobre eles que ajude a chegar no orgasmo mais rápido. Mais rápido. Ou mais rápido, ou mais intenso, ou melhor. O supersônico. O supersônico. Vamos no supersônico. O supersônico. No The Flash. Atualmente, para a mulher, tá sendo essa coisinha aqui. Ó, a câmera tá pegando. Ó. Esse aqui, ele é um pulsador, mas ele é conhecido no mercado como sugador de clitóris, né? E, nossa, esse brinquedo aqui ele foi uma revolução no mercado erótico. Porque a resistência, a recolocação do clitóris no corpo da mulher, a importância do clitóris no corpo da mulher, no prazer e na sexualidade, por incrível que pareça, ele veio agora, nesse século, né? Até bem pouco tempo atrás, era uma região que ela não era comentada, falada, estudada. Eu lembro até que falava que era um mito, né? Tinha gente que falava que era um mito, né? Que não existia, né? Eu lembro que quando eu era pequeno eu ouvia umas discussões assim, né? O ponto G, né? Que falava-se antigamente, né? E sim, demorou fala até hoje, mas assim, hoje a gente sabe que, por exemplo, o ponto G são as terminações nervosas do clitóris por dentro, né? Que ele ramifica ali na entrada do canal vaginal. Então, o que o pessoal chama de o ponto G, na verdade, ele não existe, ele é o clitóris. O ponto G ele pode ser toda aquela região ali, você tem que descobrir aonde é o seu. Ele não está especificamente no lugar. Ele é um estímulo do clitóris, mas pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro. Até o próprio clitóris, ele não tem uma anatomia igual para todas as mulheres. Tem mulher que tem um clitóris menor, mais para dentro. Tem uma mulher que tem um clitóris mais exposto. E até a forma de tocar. Tem mulher que gosta de mais pressão, menos pressão, que prefere que estimule pelos lados, prefere que estimule em cima. Então, o que eu acho mais lindo na sexualidade é que ela determina o ser humano, mas tem a questão da individualidade. Faz com que a gente se torne único, né? E esse é o legal de você estar com uma pessoa e descobrir
aquela pessoa, né? O prazer dela. Isso é que é interessante. Mas uma dúvida que eu tenho, assim, pelo menos a minha impressão como homem heterossexual é que o primeiro é que as mulheres variam muito e, assim, na minha cabeça, eu nunca me relacionei com homem nem nada, mas na minha cabeça os homens não variam tanto. Isso é um mito da minha cabeça? Variar o quê? Varia, assim, por exemplo, você falou que tem mulheres que preferem o estímulo no clitóris mais sutil, tem uns que preferem com mais pressão, tem uns que preferem... Sim. A variação nesse sentido, do estímulo. Na minha cabeça, a variação pro homem é pequena, no caso do pênis. Não. Estou completamente errado. Talvez precise conhecer melhor os homens. Vai ter um homem que ele vai querer uma pressão maior, vai ter um homem que ele tem muita sensibilidade na glande, por exemplo, né? E aí, na Lavedette, a gente tem desensibilizantes, géis que tiram um pouco a sensibilidade, para ele não ter essa resposta tão rápida do orgasmo. Sim, então, orgasmo rápido. Isso. Tem homens que demoram bastante. Nem todo homem, depois do orgasmo, nem todo homem ejacula durante o orgasmo, né? Não sai esperma. E nem todo homem... Não sai esperma ou não ejacula? É um orgasmo seco que a gente chama, né? Então a pessoa não ejacula? Não ejacula. Eu não sabia disso. Tem homens que podem ter o orgasmo e não ejacula, e principalmente se você fizer retirada da próstata. Sim. Né? Fizer a cirurgia de próstata, você fica com orgasmo seco. Nossa, né? E nem todo homem, o pênis fica em repouso depois do orgasmo. Tem homem que continua com a ereção ali, né? Que maravilha, meu Deus do céu. Então, cada um ele tem essa individualidade. E vai depender de você conhecer o seu próprio corpo, que isso é o verdadeiro empoderamento. Né? Conhecer a si mesmo. E a diversão do sexo é você conhecer você e tentar descobrir a outra pessoa. Essa descoberta sempre. Né? Agora, isso aqui é uma loucura, velho. Orgasmo em 3 minutos. Bom, intenso, coisa de louco. Não vou dizer aquela frase que eu não gosto. Que isso aqui é melhor do que qualquer homem, ou substitui o homem. Eu acho que homem é uma coisa, vibrador é outra. Mas... esse aparelhozinho aqui, quando ele surgiu, ele realmente causou um frisson. Porque ele quanto tempo que surgiu, mais ou menos, o sugador de clitóris? O sugador, ele existe já há uns 10 anos, né? Quando muito novo, né? Muito novo, porque foi uma tecnologia que foi lançada, assim, que... foi uma marca alemã, né, que lançou os primeiros sugadores. E eu lembro que eu estava em São Paulo, na feira erótica que tem lá, e estava com o Gustavo, né? E estavam lançando os sugadores. E aí uma figura que também é do mercado erótico chegou para mim e falou assim: você já conhece isso? Eu falei, não. Quer experimentar? Eu quero. Claro agora. Eu quero agora. E aí o Gustavo ficou me esperando, né? Eu entrei pro banheiro para experimentar, botei um preservativo e ele ficou me esperando do lado de fora. Eu entrei e saí. Ele, e aí, rolou? Não, meu amigo, eu vou de novo. Já rolou, já aconteceu, né? Já foi. E isso tem me ajudado também na terapia. Porque muitas mulheres que nunca tiveram orgasmo, realmente, depois desse aparelho, porque ele tem uma estrutura, uma tecnologia muito funcional para a estimulação da mulher. Muito. Então, mulheres que têm dificuldade de se tocar, de se conhecer, até de se autotocar e do companheiro tocar também, com um aparelhozinho desse, chegou para mim, ligou, falou: Flávia, eu tive um orgasmo. Finalmente eu sei o que é. Né? Então, isso aqui, os sugadores, para mim, foi uma coisa de louco que surgiu. Muito revolucionário, né? Antes dele, nesse processo de clitóris também, eu trouxe esse aqui, super colorido. Gente, adoro rosa, né? E... antigamente, né, os massageadores, eles só tinham isso aqui. Eles não tinham o estimulador de clitóris. Então, esse aqui, na verdade, que é o Jack Rabbit, que a gente conhece, né? Ele aqui está em formato de abelhinha, né? Mas antes aqui era um coelhinho. Ele ainda tem as anteninhas aqui. Por isso que ele é conhecido com esse nome, Jack Rabbit. Penetração vaginal e estimulação de clitóris. Quando isso aqui surgiu...
esse aqui realmente foi o sex toy que mudou, foi um divisor de águas. Sim. Porque aí foi quando começaram a pensar no clitóris da mulher. Desse aqui... Até então nada. Não tinha, era só o DIU do pênis lá e ou pronto. Ou a prótese em formato de pênis, ou o vibrador em formato de bastão. Sim. E aí quando acoplaram isso aqui, foi uma loucura. Porque a mulher ela poderia ter o estímulo vaginal e o estímulo clitoriano, né? Eu lembro que o meu primeiro desse aqui, rapaz, esse aqui ele é recarregável, né? Porque a tecnologia tá ótima a favor do mercado erótico, mas o meu, ele tinha umas luzes, quando acendia, né? Ele pegava assim umas 8 pilhas, fazia um barulho... 8 pilhas. Nossa! Fazia um barulho terrível. Quando eu ligava, a vizinha, já vai de novo, Flávio? Né? Mas esse aqui, ó, vou ligar ele aqui pra você ver, ó. Ele tem essas esferas, ele faz o vai e vem, ele tem essas esferas que ele estimula... não sei se eu falando e o barulho vai pegar. Ele estimula circularmente a vagina da mulher, e aí é o pulo do gato, para vocês saberem agora. A mulher ela precisa desse estímulo circular. Sim. Então, circular interno ali. Circular interno, tá? O vai e vem, ele é um estímulo bem masculino. Ele é maravilhoso para o homem. Mas quando a mulher, ela descobre que se ela mexer o quadril, ela terá um estímulo maior na região interna do canal vaginal, ou o companheiro ele faz esse movimento de mexer o quadril durante a penetração, é outro tipo de estímulo. Já melhora. Já melhora consideravelmente. Então, homens, mexam o quadril. Assiste Elvis Presley, por Elvis favor. Presley ali. É o cara, né? Então, tem vibração aqui e tem vibração aqui. Sim. Então, isso aqui foi o grande... revolucionador aí das coisas, né? Sim. E para homens, assim, um brinquedinho para homens? Olha, brinquedo para homem, por incrível que pareça, tem bastante. Sim. Porque o pessoal pergunta assim, só tem brinquedo para mulher? Não, a gente tem para homem também, só que os homens eles têm que perder um pouco o tabu, né? Vou mostrar um brinquedo que a gente vende bastante para homem, que é esse aqui. Ele é um anel peniano, tá? Ele é de silicone, ele estica, ele serve para colocar... Ele vibra também? Ele vibra. Esse aqui ele vibra, mas tem um modelo sem vibração. O anel peniano ele serve para manter o pênis ereto por mais tempo e retardar a ejaculação. O cara geralmente ele coloca na base do pênis, né? O pênis está aqui, a glande está aqui, aqui é o testículo e ele vai colocar aqui para dar uma pressionada aqui para manter a ereção por mais tempo, né? E esse vibro que ele tem ajuda tipo na mulher também? Ajuda na mulher, ajuda no próprio homem, né? Se colocar assim, dependendo da posição, na hora da penetração, fica tocando no clitóris. Sim. E o pulo do gato para os homens agora, colocar ao contrário para estimular o testículo. Nossa. Né? Então é muito prazeroso. Eu não tenho, né? Mas os meus clientes dizem feedback foi... que é maravilhoso, né? Esse estímulo ali no testículo. Então, esse é um brinquedo muito procurado por homem na Lavedete. E tem esse aqui também, que eu acho que muita gente já deve ter visto. Ele é o egg, ele é um ovo, né? Foi criado pelos japoneses, que, rapaz, a galera do Japão é... criativa aí pra criativa. essas coisas. Tem uma textura interna. Esse material chama Cyber Skin. É um material que foi desenvolvido pela NASA para roupa espacial. E o mercado erótico, ele tá atento a tudo. É alta tecnologia que a gente tem aqui. Então, eles pegaram o tipo do material e começaram a desenvolver masturbadores, próteses. Então, esse egg aqui também ele é campeão de vendas na Lavedete. Ele serve para masturbação, ele estica, tá? O cara vai colocar um gel bem gostoso aqui, que deslize legal, vai pegar o pênis e masturbar, tá? Ou ele ou a companheira, ou quem quer que seja. Sim. Esse é um outro brinquedinho. E para casal, assim? Para casal. Então, tem para casal, porque muita gente acha que o sex shop ele é para uma vivência individual, né? A pessoa ela tá procurando sex shop porque não tem uma parceria, tá ali triste, precisa animar um negócio, tá sozinho, tá sentindo falta. Então, tem essa coisa do sex shop ser essa busca individual. Só que com a Lavedete eu percebi que o sex shop ele é muito de casal.
É o casal que vai, que quer procurar, que quer descobrir. Então, o mercado erótico também tem brinquedo para casal. E esse aqui é um dos que eu adoro. É um clipe, né? Essa parte menor aqui vai dentro do canal vaginal. Essa parte aqui vai no clitóris. Se for um casal hétero, ele foi feito para ter penetração, né? Vamos supor, aqui é o canal vaginal, aqui está o clitóris, ele vai entrar assim. E ele pode ter penetração com ele encaixado na mulher. O mais divertido desse aqui, que é de uma marca sueca, que a gente é representante aqui no Brasil, é que ele vem com controle remoto, que pega Bluetooth, 30 metros, e aí dá para brincar de esconde-esconde, gatomia dentro de casa. E, como eu falei, assim, o mercado erótico está bem atento à tecnologia, né? Esse controle ele tem tecnologia Sense Motion. Do jeito que eu mexo ele, é como o brinquedo mexe. O controle, ele também vibra, então a pessoa pode estar explorando o próprio corpo, o corpo da parceria. Geralmente os clientes falam, né? O homem ele fica com o controle, ele fica no movimento da masturbação e o brinquedo ele fica vibrando igual. Então esse aqui, eu acho, deixa eu ligar aqui para você ver. Deixa eu ver. Eu ligo ele aqui. Liga nos dois. Liga Aí eles pareiam. Isso. Segura ele aqui. Tá. Ó. Tá vendo? Ó, eu tô Poxa, mexendo esse daqui ele. é legal. Ele é legal, posso deixar mais intenso. Aí eu posso mudar aqui, ó. A intensidade, né? A intensidade. Poxa, isso o modo aqui é de vibração. muito legal pra pessoa fazer uma brincadeira em casa, né? Pra dar uma reacendida no relacionamento. Deixa eu ver se é isso aqui. Diminuí, ó. Aumentei, né? Amor, vamos brincar de gatomia, né? Tá onde? Né? Aí vai buscando. Poxa, esse daqui é muito legal. Desliguei, não foi? Foi, desligou. Deixa eu ver aqui. Ó, não, voltou, né? Ó, eu quero que você segure aí o controle também, pra você sentir, ó, ele vibra. Então, é um brinquedo que vai estimular todo mundo junto, né? Para casal também o anel peniano, que eu falei que vibra, ele é muito vendido, porque dá para usar os dois juntos para estimular. Sim. Só que esse aí é o meu preferido. Esse aqui é o preferido para casal. Preferido para casal, eu acho ele super divertido. E isso aqui, ó, essa situação, deixa eu pegar. Isso aqui você só aprende na Lavedete, gente. O nome do programa não é sobre marketing, mas já era. Mas já era, né? Já foi. Ó, né? isso aqui, o que é que a gente ensina na Lavedete? Por que a gente tem esse diferencial? Porque a gente ajuda a pessoa a trabalhar a imaginação. Como é que eu vou usufruir disso aqui da melhor forma possível? Bota na mão e aí, ó, já faz uma masturbação no companheiro, já pode pensar no mamilo. Você pode abrir, massagear o corpo todo. E esse aqui, essa marca que a gente vende lá, é a prova de submersão. Você pode levar para banheira, pro furô. Não, pra praia não. Pra piscina. Pra praia não, água salgada não. Água salgada vai oxidar, né? Que legal. Por isso que eu adoro ele. Ele é maravilhoso. Esse assim. aqui eu achei divertido. E tá muito dentro daquilo que você falou, né? Da reconquista do flerte, né? Do problema que você falou que muitas mulheres falam dos homens, né? De não ter do cara querer ir rápido demais, de não ter um flerte, de não ter uma brincadeira. Sim. Isso daqui pode trazer uma coisa nova, né? Uma coisa diferente, uma coisa divertida, né? Pro casal. Então, como eu falei, né, anteriormente, na questão de saúde mental, saúde corporal, todos aqueles benefícios de saúde que as pessoas trazem do sexo, eu falo mais enquanto orgasmo. Mas como você falou agora, né, na questão da diversão, de criar o relacionamento, de criar a conexão, é o sexo. Nem todo sexo ele precisa terminar num orgasmo. As pessoas precisam entender isso. Né? Que a situação sexual ela pode ser divertida, ela pode ser uma troca, ela pode ser uma vivência maravilhosa que não precisa terminar no orgasmo, mas é importante que a pessoa ela tenha orgasmos de vez em quando. Se você perguntar para mim, Flávia, eu vou dizer que todo dia. Dose diária, né? Eu ia perguntar quantas vezes. Dose diária, assim. Mas se não der, que muita gente vai dizer assim, putz, ela tá dizendo que eu pra eu gozar. Quando eu falo assim, gozar, ter o orgasmo, não é fazer sexo. Sexo às vezes é cansativo, despende atenção, despende a questão do corpo, né? Depende de uma outra pessoa depende também, de uma outra pessoa. Né? Não é só a questão do autotoque, da masturbação, do conhecimento.
pensamento, né? Se você trouxer... Mas como ter libido para ter orgasmo todo dia? Então, quando você fica numa situação como a minha, onde eu acredito que eu estou trazendo uma questão de saúde para o meu corpo, né? Eu começo a buscar aquilo ali, eu começo a pensar sobre aquilo ali. Sim. Quando as pessoas chegam para mim com algum transtorno ou alguma disfunção, a primeira coisa que eu preciso saber é como ela está pensando o sexo dela. Sim. Como é que a pessoa pensa a sexualidade? O que é que ela está trazendo de pensamento? Então, quando você acredita que aquilo ali vai lhe trazer um benefício, né? É igual ir para academia. Né? Nem todo dia você quer ir para academia, mas você sabe que se você for, vai dar bom. Que vai melhorar, né? Que vai... E assim... quase as mesmas substâncias, né? Substância que da academia: noradrenalina, ocitocina, serotonina. Se eu for pegar um tubo de ensaio, o exercício físico ele vai encher o tubo de ensaio dessas substâncias até pela metade. Sim. É bom? É. Agora, um orgasmo vai encher o tubo todo. Sim. Né? De uma substância de graça, totalmente limpa, porque você não está tomando um remédio, o seu corpo sabe qual é a dose que você está precisando, então você não vai tomar nenhuma dose a mais, por exemplo, de uma serotonina, e você vai se beneficiar. Né? Quando você tem orgasmo... Natural, né? Naturalmente. Então, quando você tem esse pensamento de que eu estou fazendo uma coisa saudável para o meu corpo, aí você cria uma libido, porque você tem que se amar, né? Entendi. Flávia, a gente está encerrando o programa aqui, mas antes de a gente encerrar, eu sempre peço uma indicação. Essa indicação ela pode ser de um filme, ela pode ser de um livro, ela pode ser de um vídeo no YouTube, ela é bem aberta. E eu queria que você desse uma indicação aqui para os nossos ouvintes e pessoas que estão assistindo aqui esse podcast. Certo, uma indicação me sigam no Instagram. Boa, olha aí o marketing ali, ó. Aprendi, né? Arroba Flávia Chianca, terapia, né? Arroba Flávia Chianca terapia. E tem o Lavedete também, né? Arroba Lavedete Deluxe. Tem um livro que eu adoro, que ele é muito divertido, que ele foi lançado por uma companhia. Na época, eles lançaram com o tema dos 7 pecados capitais. Sim. É um livro muito divertido, que eu indico na terapia, principalmente para homens. Ele é leve, é do João Ubaldo Ribeiro, que é a Casa dos Budas Ditosos. Eu já li. Eu acho que quase todo mundo deveria ler. Eu adoro, acho uma leitura muito corrente, né? E tem uma peça da Fernanda Torres. Tem uma peça da Fernanda Torres. Que eu sou doido para assistir, que ela faz a Casa dos Budas Ditosos. A Casa dos Budas Ditosos. Então, essa é a minha indicação, porque... eu acho muito divertido o livro. Pode dar spoiler? Pode dar spoiler. Uma senhora que ela vai narrar as situações sexuais que ela teve ao longo da vida. E aí você vai descobrindo como é que ela vai lidando com a sexualidade. E o João Ubaldo, ele tem uma escrita muito fluida, né? Você ri com o livro, você ri com a personagem, você torce por ela. Então eu acho ele muito divertido, esse livro. Eu vi uma entrevista com a Fernanda Torres, ela falando da peça que ela faz desse livro, e ela falando que ela fez essa peça uma vez pro pessoal da Faria Lima. Assim, o pessoal engravatado e não sei o que. Ela chegou para fazer essa peça. Quando ela olhou assim, ela falou: poxa, acho que me chamaram para a peça errada. Assim, pro lugar errado para fazer a peça. E ela fez a peça e viu que a recepção... Porque foi bem nessa época do bolsonarismo, desse neoconservadorismo, né? Que veio, que é outro tema pra gente falar num podcast, né? Neoconservadorismo e sexo, né? Porque, enfim... Tudo outra coisa. Tudo é sexo, né? Querendo ou não, né? Ou é no sentido de incentivar o sexo ou de reprimir o sexo, né? Tem uma frase que eu acho... Isso, né? Sim, tem uma frase que eu acho ela, assim... muito verdadeira, né? Que às vezes vira meme, às vezes vira piada, mas a gente sabe que às vezes brincando a gente fala uma verdade, que a frase diz assim: tudo tem a ver com quem você quer comer, né? É verdade. E com essa frase, com tudo tem a ver com quem você quer comer, que a gente encerra esse podcast de hoje. Muito obrigado pelo convite, Flávia. Obrigada Muito obrigado Flávio. por todas as lições aqui. A gente vai ter que te chamar de novo. Não dá, não dá, né? Não dá. Que foi maravilhoso, foi muito informativo. Obrigado demais pela participação aqui no podcast. Adorei. Vamos de segunda, que vai ser massa. Vamos. Até mais. Tchau, tchau.